Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Desk na Prática e hoje nós vamos falar um pouquinho de um recurso do Desk chamado fluxo de atendimento ou fluxo de chamados, ou a gente também gosta de falar workflow de chamados. Qual que é o conceito desse recurso? Existem determinadas demandas da operação que elas não dependem de uma área só, geralmente, ou até mesmo dentro de uma área, elas dependem de subdivisões. Então vou dar um exemplo. A contratação de um funcionário. Imagina que o time de recursos humanos e o time de tecnologia usam o Desk Manager para fazer gestão dos seus atendimentos. E aí o RH recebe um chamado da diretoria pedindo para contratar um funcionário novo. Cai esse chamado na fila do RH. E aí o RH faz todo o processo seletivo, entrevistas, recrutamento, seleção, fechou a contratação dessa pessoa. Quando o RH finaliza esse chamado de contratação para dar baixa nesse serviço, eu posso desenhar dentro do Desk Manager um fluxo para que automaticamente, por exemplo, ele crie um chamado em paralelo para o time de tecnologia liberar o acesso dessa pessoa na empresa, preparar o equipamento dela de informática, um chamado paralelo para o time de segurança corporativa providenciar o crachá dessa pessoa, um chamado paralelo para o time administrativo providenciar o uniforme dessa pessoa nova que vai entrar. Então você pode desenhar fluxos que não dependem de pessoas e que o Desk Manager respeita a execução desses fluxos e vai criando chamados para outras áreas ou outras pessoas ou subtimes que vão executar serviços. Então, por exemplo, um outro cenário, até o mesmo exemplo de acesso. Quando entra um colaborador novo, às vezes o acesso desse colaborador para infraestrutura é feito por um time, por o RP é feito para outro, o acesso ao prédio é feito por outra pessoa. Então você pode, depois que o chamado de acesso, de liberação ou contratação é finalizado, eu explodo, né? O Desk ele desce esses 3 chamados automaticamente para as outras áreas que vão executar esse serviço. Tá? Vou mostrar um pouco para vocês na prática como isso funciona. Então vamos lá. Para configurar um fluxo de atendimento, lá no Desk, no portal do operador, quem tem permissão, né, um operador que tenha permissão para fazer isso, ele vai vir aqui dentro do Desk em cadastros, fluxo de atendimento. Então a primeira coisa, por exemplo, eu vou pegar até um fluxo que já está criado aqui, ó, nova contratação. Você cria o fluxo com base no gatilho inicial, qual é o catálogo do chamado que vai startar esse fluxo. E aí, por exemplo, aqui a gente tem um fluxo de nova contratação. E aí, o que o processo foi desenhado? Quando esse chamado for finalizado pelo RH, eu abro um chamado para o time de compras providenciar o computador. Mas se o RH colocar em andamento, abre para administrativo e se for colocado aqui, então eu vou criando as condições. Vamos montar um do zero que eu acho que fica até mais fácil de explicar. Eu vou mostrar para vocês na prática como funciona a configuração desses fluxos, como que eles se comportam dentro do sistema. Toda a parte de configuração de fluxos ela fica dentro da interface de operador. Faço esse acesso. Quem tiver permissão vai ter acesso a esse menu aqui, ó. Cadastros, fluxo de atendimento. Tá? Inclusive eu já estava nele, né? Cadastros, fluxo de atendimento é onde você pode criar os fluxos. Como vocês vão ver, aqui a gente até tem fluxos criados. Esse aqui, por exemplo, é um fluxo de nova contratação que foi criado aqui. Mas vamos criar um fluxo novo chamado desligamento. Então vamos criar esse fluxo, vamos procurar aqui o catálogo de desligamento, recrutamento, rescisão de contrato. O que eu tenho de configurações aqui, né? Eu posso colocar uma descrição para esse fluxo, meio que um labelzinho, mas eu quero que esse fluxo ele só comece se for aberto o chamado pelo portal do solicitante. Eu não quero que seja quando um chamado é aberto por e-mail eu categorizo, mas eu poderia também habilitar essa opção se eu quisesse, né? E na categorização do chamado também, se eu quiser. E eu vou marcar uma permissão para que a ação do último chamado ela seja adicionada no chamado do fluxo subsequente. Vai ficar mais claro na prática para vocês. Beleza, então eu criei aqui o workflow. Só que agora eu preciso desenhá-lo. Então eu clico aqui com o botão direito nesse fluxo que eu montei, que eu cadastrei, e eu começo a configurá-lo. Legal. E quais são as opções, né? Quais são os gatilhos? Então vocês vão ver que a gente tem aqui, ó, o gatilho inicial, que é a abertura desse chamado de rescisão de contrato. Legal. Mas quando esse chamado é aberto, ele vai cair ali no setor de RH. Então eu quero adicionar um status. Esse status vai ser resolvido. Então quando o RH finalizar esse chamado, por exemplo, com uma causa aqui, vamos colocar em conformidade, eu quero que ele abra um chamado de acesso. Vou colocar qualquer coisa, mas só para mostrar para vocês. Só que assim, além dele ser resolvido e abrir um chamado de acesso para a área de TI, que vai ter que revogar aquele atendimento, eu vou adicionar aqui também uma opção de acesso para o time de segurança corporativa.
Então, eu vou fazer um fluxo bem simples primeiro para vocês entenderem. Então, quando o chamado é aberto, ele vai ser finalizado, e aí quando o RH finalizar o chamado de rescisão, automaticamente o Desk tem que abrir um chamado para a área de TI e também abrir um chamado para o time de segurança corporativa. Vamos testar esse workflow? Então, só para confirmar, esse fluxo ele está publicado, ó, ele está ativo aqui, ó, está configurado e ativo, e aí a gente já consegue testar ele na prática. Vamos lá na fila dos meus chamados em aberto, só para vocês verem isso aqui acontecendo. Agora eu vou logar no portal do solicitante e vou abrir aquele chamado de rescisão contratual. Então eu vou abrir um ticket, abrir no meu nome mesmo, recursos humanos, rescisão de contrato. Ó, o nome do colaborador, quem vai ser demitido aqui vai ser o Bruno, código do colaborador é o 001, data do aviso prévio, que vamos colocar aqui para dia 1/1 de 2024, número de dias de aviso, ele vai trabalhar 30 dias, apresentou carta de novo emprego, sim, vale transporte, sim, vale alimentação, sim, o departamento que ele pertence aqui é o RH. Favor providenciar o desligue do colaborador citado acima. E aí eu vou abrir esse ticket, certo? Então eu gerei esse chamado de rescisão. Então, a partir do momento que esse chamado ele é aberto, ó, ele está aqui na minha fila dos chamados em aberto, tá para ser atendido. E lá no portal dos atendentes, né? Então tem um chamado na fila do RH. Não aconteceu nada até agora. O RH recebeu o chamado de desligamento e vai seguir o processo dele. Então imagina que eu sou do RH, eu venho aqui nesse chamado e falo, beleza, a gente já fez todo o procedimento de desligue do Bruno. Foi em conformidade o desligamento dele, né? E eu finalizo esse ticket. Vou fazer uma finalização bem simples para mostrar. Finalizei. Legal. E agora, o que vai acontecer? Em alguns segundos, o Desk vai abrir os chamados associados àquele fluxo. Acabou de abrir o primeiro, ó, segurança corporativa, e acabou de abrir o segundo para a área de TI. Então agora foi aberto um chamado para a área de tecnologia providencial, a revogação dos acessos dessa pessoa, e para a área de segurança corporativa providenciar a revogação do acesso dessa pessoa ao prédio. Então, por exemplo, aqui, ó, só para mostrar para vocês um desses chamados do fluxo, veio aqui uma observação interna, com a última interação do chamado que eu finalizei. Então, isso é uma opção, né, de escolha de configurar para que venha essa observação com a última interação ou não. Então, essa parte do workflow é bem legal. Como que eu sei que esse é chamado de fluxo, Rafael? Aqui na esquerda tem um botãozinho que ele identifica, um ícone que ele identifica que está associado a um fluxo esse chamado. Se eu clicar nesse botãozinho, ele mostra toda a árvore. Então, ele mostra que foi aberto um chamado aqui de rescisão, que já foi resolvido, e em paralelo foram abertos os outros dois chamados, um para TI e um para segurança corporativa. Então esse recurso é muito legal. A parte legal é que o nosso recurso de workflow ele foi melhorado. Então agora ele não tem somente essa possibilidade, né, de você criar ali com base no status um fluxo de atendimento, né? Então a gente tem esse fluxo aqui normal, que ele foi criado, né? É um fluxo simples, mas ele foi criado aqui de uma maneira que quando o chamado fosse resolvido, eu poderia adicionar outro status aqui em cima, para que quando fosse colocado em andamento, aí ele faria uma coisa diferente. Então a gente pode colocar, por exemplo, em andamento e abrir um chamado ali de computador, para o pessoal pegar a compra de um computador, por exemplo. Então você pode montar um fluxo bem diferente. E uma coisa legal que a gente pode fazer é adicionar o que a gente chama de condições agora. O que são condições? Na abertura de um chamado, existem campos extras. Eu posso colocar campos extras na abertura de um ticket. E eu posso fazer com que o fluxo respeite uma situação diferente dependendo do que for selecionado naquele campo extra. Então, por exemplo, vamos pegar aquele campo extra que a gente tem, vamos olhar aqui naquele catálogo de rescisão que a gente configurou. O que ele tem de campo extra associado? Então ele tem aqui, por exemplo, ele tem um campo extra chamado departamento, né? Financeiro, RH ou financeiro. Legal. Então o que a gente pode fazer? Vamos criar um campo extra novo chamado trabalho remoto. A gente vem aqui, vai criar um campo extra chamado trabalho remoto. Trabalha remotamente? E eu vou colocar aqui como opção sim e não.
Esse campo extra vai ser um campo extra obrigatório. E ele vai ser para aquele catálogo ali de rescisão que a gente configurou. Além disso, o que eu vou fazer? Aquele fluxo que eu montei, ele tem que ser um pouco diferente. Por quê? Porque se o usuário trabalha remotamente, ele não precisa que a área de segurança crie lá o crachá, revogue o acesso dessa pessoa ao crachá. Então eu venho aqui, por exemplo, no fluxo, vamos mudar ele um pouquinho. Antes de eu mudar, primeiro eu preciso criar uma condição. Então qual é a condição? A condição é de trabalho remoto. Eu tenho duas opções, a gente tem uma condição, dois tipos, né? Condição exclusiva ou condição paralela. A condição exclusiva é que tem que respeitar exatamente a regra da condição para que eu abra os chamados na sequência do fluxo. A paralela é que eu posso, por exemplo, ter mais de um campo extra e criar condições para que qualquer resposta dentro desses campos extras que esteja de acordo com a condição abram os chamados no fluxo. Algo mais ou menos assim. Então vamos criar aqui uma simples, mais exclusiva. Então vamos chamar essa condição de trabalha remotamente. Então a gente criou essa condição, certo? Temos a condição aqui, se ele trabalha remotamente ou não. E aí lá no fluxo agora, a gente vai ajustar. Então eu venho aqui no fluxo, vamos limpar aqui a configuração desse meu fluxo e vamos fazer o seguinte, primeiro eu quero saber a condição. Qual que é a condição? Se o funcionário trabalha remotamente ou não. Legal. E aí, por exemplo, aqui, a gente vai colocar... eu esqueci de configurar uma coisa na condição. Vamos voltar lá na condição para eu mostrar. Qual que é a condição? Então a gente tem a opção do sim, trabalha remotamente. Sim. Então, essa é a condição do trabalha remotamente sim, e eu vou colocar um não trabalha remotamente, que é um não, tá? Então eu tenho que criar uma condição para cada alternativa, tá? Então a gente vem aqui, ó, e cria para a opção do não agora. Então eu tenho duas condições. Eu tenho a condição do trabalho remoto sim e da pessoa que não trabalha remotamente. Agora sim eu consigo montar o fluxo do jeito que eu quero. Então eu venho aqui de novo, naquele desligue de colaborador. E aí a gente vai adicionar duas condições. Então a gente tem aquela do trabalho remotamente e o do não trabalha remotamente. Se ele trabalha remotamente, o que eu quero fazer? Legal, quando for resolvido, em conformidade, aí eu abro o chamado para a área de TI. Vou colocar aqui acesso. Agora, se ele não trabalha remotamente, quando for resolvido, eu quero que abra dois tickets. Então eu venho aqui, em conformidade de novo, e aí ele vai abrir um chamado para a TI também. A TI sempre vai precisar receber esse chamado, mas eu também quero que ele abra um chamado para a área de segurança corporativa, revogar o acesso dele ao prédio. Então eu crio condições com base no que foi selecionado dentro do campo extra na abertura do chamado. Então o fluxo ele passa a se tornar um fluxo mais complexo, porque eu crio variações, eu crio variáveis ali que podem mudar o direcionamento daquele fluxo. Depois que o fluxo está configurado, né, do jeito que a gente desenhou, portal do solicitante, vamos abrir um chamado para a gente fazer uma simulação. Então a gente vai lá no portal, tem aqui o portal do solicitante aberto, vamos abrir um novo ticket. Eu vou colocar aqui Rafael, vai ser no meu nome esse chamado, recursos humanos, rescisão de contrato, opa, cliquei errado, recursos humanos, rescisão de contrato, nome do colaborador Adilson, código dele 003, aviso prévio foi no dia 1º de março, dias de aviso trabalhado 7, sim, vou colocar aqui sim, departamento financeiro, trabalha remotamente? Sim. O que o Desk tem que fazer então? De acordo com o fluxo com condições que eu criei. Se ele trabalha remotamente, só vai abrir chamado na sequência do fluxo para a TI. Se eu falar não, aí ele vai abrir chamados para a TI e também para o segurança corporativa. Vamos colocar assim primeiro, teste 1. Vou colocar teste sim. Abrimos esse chamado. Então a gente tem que finalizar ele em conformidade, de acordo com o desenho do fluxo. Esperar esse ticket ser aberto. Beleza, o chamado foi aberto. E aí a gente vai agora lá na fila de chamados, vamos dar uma olhadinha nele. Olha, acabou de ser aberto aqui, está em aguardando atendimento.
Legal, vamos resolver esse chamado aqui em conformidade que nem a gente conversou. Eu vou escrever até qualquer coisa aqui. Desligue do colaborador realizado com sucesso. Então o RH finalizou ali o chamado que ele recebeu, o desligamento. Legal. E depois que o desligamento aconteceu, o que tem que fazer? Então o chamado ele vai ser encerrado e, obedecendo às regras do fluxo, ele tem que abrir um chamado só. Então a gente vai olhar aqui para o fluxo novamente. Ele demora alguns segundinhos, ó, e abriu o chamado para a área de tecnologia. Vamos dar mais um refresh para vocês verem? Não chegou mais nenhum chamado. Se eu clicar no fluxo, ele vai me mostrar que só tem um associado a ele, que era o que a gente queria. Então, se o funcionário trabalha remotamente, não precisa abrir chamado para a área de segurança, porque ele não tem acesso ao prédio já. Então, não seria necessário. Legal, vamos finalizar esse chamado aqui e vamos fazer mais um teste. Agora, vamos fazer o teste com o não. Finalizei o chamado. Agora, vamos abrir um novo. Vamos colocar aqui o colaborador Adilson de novo, 004. O aviso dele foi no dia 1º de março. 7 dias, teve carta, sim, financeiro. E ele trabalha remotamente? Não. Teste com não. E abri o chamado. Legal, fiz a abertura do ticket, vamos voltar lá no portal para ver o que vai acontecer com esse cara. Então o chamado caiu aqui na fila, vamos finalizar ele. Primeiro preciso finalizar para ele startar as outras árvores do fluxo, né, as ramificações do fluxo que eu desenhei, em conformidade, que foi a causa que eu associei ao fluxo. E aí, desligue do funcionário feito. Vamos finalizar esse chamado aqui. Então agora que eu escolhi não, ele tem que abrir 2 chamados, que é o fluxo que eu montei, né? Só para refrescar a memória de vocês aqui, olha o fluxo como é que ele está, né? O sim, a condição sim, abre um chamado só, a condição não, abre 2. Vamos lá na fila de chamados, enquanto ele estava processando. Ó, acabou de abrir os 2 chamados, tanto o de acesso da segurança quanto da pasta de rede. Então, o recurso de Workflow, ele permite que você monte fluxos e processos que respeitem ali uma cadência de decisões, de alterações. Ele não precisa ser necessariamente o gatilho de um chamado, não precisa ser necessariamente a finalização, mas, por exemplo, se é um chamado que eu coloco num status aguardando o time de desenvolvimento, pode abrir um chamado para o time de desenvolvimento, eu não preciso ter finalizado ele. Então você pode criar várias condições, sejam as condições mesmo baseadas em opções de campo extra, ou até o status pode ser uma condição diferente, né? Então, a gente tem essas opções ali para você trabalhar que vão ajudar a montar um workflow mais bem desenhado. Então, dá para trabalhar com muitas opções. Esse aqui é um fluxo, por exemplo, até mais complexo que foi desenhado aqui. Tem mais algumas variações e tudo mais. É isso que eu queria mostrar para vocês, esse recurso de workflow. É vantajoso? Muito vantajoso. Quando você tem muitos processos que são mais amarradinhos, que eles não podem fugir muito à regra, criar um workflow é o ideal, porque aí você cria o fluxo do chamado inicial e com base no que acontecer nesse chamado que eu crio a cadência de chamados para as outras áreas, sem depender de nenhuma ação humana, sem depender de nenhum achismo, de nenhuma pessoa ter que lembrar de abrir uma solicitação para outra área que ficou faltando. Então você consegue montar um seu processo muito bem elaborado, muito bem desenhado, de acordo com o fluxo que você deseja que ele aconteça. Legal? Bom, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, dá um like, compartilhe esse vídeo com quem você acha que faz sentido compartilhar. Deixe o seu comentário nesse vídeo também para nos ajudar, nos dar o seu feedback. Espero que você consiga utilizar e implementar esse recurso aí na sua operação, tá bom? Obrigado, um abraço e tchau, tchau.